the legend of the... Galera, eu sou Evandro Batista, aluno de licenciatura em Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do ensino à distância, do Polo Carpina. Essa aqui é a minha amiga Karina. Sou Karina Bastos, colega de turma de Evandro. Uma breve introdução da história da multimodalidade, certo? Falar um pouco sobre o contexto histórico, né? E como foi estudado novos conceitos de textos através da multimodalidade. Bom, a década de 80, gente, foi marcada pela introdução de novos conceitos sobre a pedagogia da leitura. E através da linguística textual surge uma nova perspectiva de texto que supera o código verbal, baseada na construção de sentidos. Quer dizer, começa-se a pensar, a usar imagens para formular novos textos, novos conceitos de texto. Não é, Karina? Isso, e é a partir daí que o texto, né, ele não é visto mais separadamente, né, mas na verdade como um todo, né? Como um todo. O texto, o contexto e a construção de sentidos, né, para o autor e também para o seu leitor. Pois bem. Segundo Albuquerque, né, Karina, num texto que foi nos dado pela professora Seoline para fazer um levantamento a respeito de tal assunto, ele fala sobre a influência desses novos estudos, né, sobre os estudos da linguística, da sociolinguística, da psicolinguística, da pragmática, da análise do discurso, enfim. Ele quer dizer que a língua passa a ser vista, né, como uma enunciação, discurso, não apenas como comunicação, né? São mudanças que começam a surgir nessas práticas de leitura, mudanças que surgem também no meio social, né, Karina? Exatamente, né? Como ele fala aqui, né? Incluindo as relações da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada e com as condições sociais e históricas de sua utilização. É basicamente aquilo que a gente falou, né? O texto ele é visto agora num conjunto e não separadamente. E tanto a sua produção, né, inicial quanto a final, há interferências, né, nesse processo, que é justamente a prática social, o conhecimento de mundo que a pessoa carrega. Então é isso que o contexto, né, da multimodalidade vem trazer para a gente, né, nessa perspectiva. Falando ainda dessas mudanças sociais, né, de comunicação e o desenvolvimento de novas tecnologias, que tem forjado novas propostas pedagógicas e novas produções de materiais para o ensino da língua, tanto no ensino inicial como no ensino médio em si, né, Karina? Bom, e é daí que o ensino da leitura começa a se basear numa perspectiva interacionista, né, Karina? Passa a considerar a língua em sua totalidade, né? Uma nova prática de leitura vai surgir através da multimodalidade, né, Karina? Exato. Então, nessa imagem, né, a gente consegue ver justamente o antes e o depois das práticas de leitura. Quando a gente consegue observar aqui que antes, né, a leitura ela vinha de uma perspectiva linguística que era excludente e baseada só no conceito de decifração e repetição. E hoje em dia a gente consegue ver a leitura num contexto mais abrangente, né, que envolve práticas cognitivas, a construção de sentido e a interação do seu autor e do seu leitor. Então a gente consegue ver nessa imagem justamente a mudança que houve nessas práticas de leitura e que hoje é mais voltada, né, na construção de sentido e na perspectiva interacionista. Bom, a respeito disso que Karina acabou de falar, a leitura começa a ser vista sobre uma nova perspectiva, Karina, uma perspectiva interacional, né? Ela assume a noção de prática e de elaboração de sentido. O aluno começa a ver a leitura através de uma nova ótica
E através dessa leitura ele começa a construir o seu próprio entendimento de vida, né, Karina? Então, as novas práticas de leitura, segundo Costa e Elias, 2006, na página 37, diz a respeito que a leitura é uma atividade de construção de sentidos, que pressupõe a interação autor-texto-leitor, Karina. Exato. Então, e ainda nessa linha, né, dessas novas práticas de leitura, para Menguinot, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, 2001, durante o processo de compreensão textual, o leitor ele faz uso de 3 competências. Ele traz para a gente essas 3 novas competências, que é a competência enciclopédica, a competência linguística e a competência genérica. Então agora a gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre essas 3 competências e como elas influenciam nesse contexto, né, de leitura e produção textual. Sobre a competência enciclopédica, mais conhecida como conhecimento de mundo. Ela está diretamente atrelada aos conhecimentos adivinhos do universo social, Karina, e da realidade circundante, né? Essa competência, ela abrange, então, as experiências provenientes da vida pessoal e das práticas sociais do sujeito. Então, ela engloba muito o que o sujeito traz de conhecimento de mundo, o que ele carrega de bagagem dessa experiência, né? Justamente o conhecimento de mundo, é a competência enciclopédica. É interessante também que isso, né, ele é muito levado em consideração hoje nas aulas de língua portuguesa especificamente, né? A gente precisa considerar o que o aluno traz, né, de conhecimento, tanto no processo de leitura como no processo de produção mesmo, né, textual. Exatamente. Bom, a outra prática, né, a competência linguística, né, está mais ligada aos conhecimentos linguísticos do leitor, ou seja, o seu conhecimento de língua, o que envolve a gramática, vocabulário, etc. Ele puxa mais do conhecimento gramatical, o conhecimento que o aluno tem enquanto disciplina, não é isso, Karina? Ele puxa esses conhecimentos adivinhos da sua inteligência, enfim, né, da sua inteligência intelectual, vamos dizer assim, né, Karina? Muito bem. E agora a competência genérica, né, que é a terceira competência. E essa competência, ela está ligada aos gêneros do discurso, que são praticamente o que leva à produção de um texto e à leitura de um texto, né? São os objetivos comunicativos, os suportes que a gente utiliza, né, na produção textual. Então a gente viu que as 3 competências, elas devem andar exatamente, né? Elas precisam andar juntas. E é importante também que um professor de língua portuguesa, ele considere as 3 competências, né? Tanto com os seus alunos, nas práticas de leitura, como a gente já vem falando, e na produção do texto. E também, Evandro, na compreensão textual, que é justamente o que a gente vai falar agora. Afinal, né, diante de toda essa teoria linguística, o que é a compreensão textual? Então, segundo Perussi, 2006, a compreensão textual são as práticas mentais que são acionadas por um leitor no momento em que ele está diante de um texto. E ainda para o autor, para a autora, né, para Perussi, essas práticas mentais são definidas de 2 formas, cognitivas e metacognitivas. E a gente vai explicar um pouquinho delas para vocês agora. Bom, sobre as práticas cognitivas, ela diz respeito muito àquele aprendizagem espontânea. São práticas mentais, né, que podem surgir inconscientemente, Karina, no ato da leitura, de forma rápida, automática, espontânea. É uma forma de leitura não planejada, né? O leitor, ele meio que entra no texto espontaneamente, ele consegue se adaptar na leitura espontaneamente. É uma prática que vem de encontro ao não planejamento
mas que começa a dar sentido a partir da sua continuação da leitura. Ele vai entrando dentro do texto, vai se conscientizando que aquela leitura vai fazer com que ele comece a se planejar, a produzir, enfim, apesar de ser não planejado, ele começa a resgatar aquilo, começando uma nova forma de leitura, já entrando na área da metacognição. Isso, e também nessa questão da prática cognitiva, né, eu acredito que é nesse momento que a competência enciclopédica ela aparece, que é justamente quando o leitor ele aciona o que ele já conhece de mundo, né, a partir do momento que ele está lendo aquele texto. E aí é onde entra, depois, né, dessa inconsciência, né, esse conhecimento inconsciente, as práticas metacognitivas. Que já ocorrem de forma consciente e planejada. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, no caso da Metacognição, né? Da metacognição, a gente pode ter a paráfrase, né? Um exemplo. E no caso da cognitiva, a gente tem a inferência, né? E a hipótese também, a gente pode pensar nessa prática inconsciente, né? A metacognição quer dizer simplesmente a reflexão sobre o próprio saber, né? O que pode tornar esse saber mais acessível a mudanças. É por isso que ela traz esse traço de meio de inferência, de hipótese, aquela coisa que a gente pode resgatar, pode começar a saber. O que mais importa agora? O que são os textos multimodais, né? Bom, textos multimodais passou a ser amplamente discutido a partir dos anos 2000. Não querendo dizer que ele começou a história da multimodalidade nos anos 2000. Não, pelo contrário, ele vem sendo muito antes disso, ele vem sendo discutido. Só que dão maior ênfase a partir dos anos 2000, ele começa a ser estudado com maior afinco, né? Dionísio, em seus referenciais teóricos, define textos multimodais como documentos que têm a sua própria construção linguística materializada mediante a relação de elementos alfabéticos, letras, palavras, frases, com elementos semióticos, que é animação, cores, formatos, enfim, né? Ele é a junção dessas duas modalidades, né? Para tornar um texto multimodal. Ele une o escrito e o semiótico. Exato. Então, basicamente, de acordo com o CE, né, em 2008, página 1, o texto multimodal é aquele que emprega duas ou mais modalidades de formas linguísticas. A composição da linguagem verbal e não verbal com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Então, basicamente, né, é o uso da linguagem verbal e não verbal, ou de apenas uma, no processo de construção, né, de textos. Bom, galera, vamos falar agora de alguns exemplos de textos multimodais, né? Primeiro exemplo. E aí que na parte superior do cartaz aparece a mensagem: um país que bate em seus educadores não tem futuro. Veja bem, nessa parte o que chama a atenção é o fato da palavra país aparecer com cores distintas da bandeira, né, com letras que remetem à cor da bandeira brasileira, né? Também aparece a imagem do mapa do Brasil e logo abaixo aparece a imagem de pessoas com chapéus típicos de formatura de cursos superiores. As expressões faciais das pessoas que estão na imagem evidenciam aflição, medo e preocupação. Através da mobilização de todos esses elementos, o autor desse texto aí, dessa imagem, demonstra sua intenção comunicativa de criticar a postura de agressão e repressão contra professores, Karina. Nesse texto 2, nota-se também a questão da crítica aos atos de violência contra os professores. Também se dá
mediante articulação entre a modalidade escrita e visual da linguagem. Na charge, aparece a imagem de uma bota típica dos fardamentos militares que remete à figura dos policiais. Sob a bota, aparece a imagem de um traço, de um braço, segurando um cartaz que traz à tona a seguinte mensagem: pela valorização do professor. Isso remete à figura do professor e à pauta das reivindicações, bem como a violência e a repressão sofrida por este. Abaixo da bota do policial aparece a imagem de uma poça de sangue, o que simboliza as práticas da violência traçada contra os docentes. A cor vermelha, nota bem aí, que a cor vermelha remete ao sangue dos professores. É um dos elementos mais marcantes da charge em questão, o que reforça a repressão e a violência sofrida por estes, bem como evidencia o propósito comunicativo do autor no sentido de traçar uma crítica. Com a junção desses elementos verbais e semióticos, é construída a posição contraposta do autor da charge diante da posição da Polícia Militar do Paraná. Nesse texto 3, né, a gente consegue observar que o autor ele usou pouco texto, onde só temos a palavra ontem e hoje, logo na parte de cima, né, da charge, e a gravura, a utilização de imagens, né, remete justamente ao passado e ao presente. Quando a gente vê no ontem, uma imagem em preto e branco e o aluno levando um presente para a professora, né, que mostra justamente a valorização do educador. Já nos dias de hoje, quando ele traz a imagem, né, já com cores, ele apresenta justamente o presente. E quando ele entrega, né, o policial ele entrega uma bomba, né, de Gás lacrimogêneo. Uma bomba não, né, na verdade um spray de gás de pimenta, né? Então, mostrando a desvalorização do professor. E enquanto em uma, né, que é no passado, a gente consegue ver a expressão de alegria, né, da professora e do aluno, já na segunda imagem, que retrata o presente, né, a gente percebe uma expressão de medo. Então, o autor, ele utiliza, né, das cores e das imagens e das expressões, né, também, para mostrar os dois tipos de tratamento que são dados ao professor. Num passado não tão distante, né, e no presente, que é o que a gente consegue perceber na atualidade, mais especificamente lá no estado do Paraná. Então, nesse último texto multimodal, a gente percebe aí a faixa, né, logo no início, a faixa preta, e essa cor representa luto, né? E aí ele traz o texto, modelo pedagógico do governo do Paraná. Quando a gente vai olhar a gravura embaixo, a gente consegue perceber claramente a crítica que é feita a justamente a agressão, né, que foi dada aos professores lá do estado. E aí a gente consegue perceber o professor, né, sendo espancado por um profissional civil, né, um policial, e ele na luta, né, por seus direitos. E quando a gente consegue ver aqui, logo do lado direito, né, a presença do papagaio, a figura de um tucano, né, na verdade não é um papagaio. E essa expressão, né, do tucano, meio que feliz, é justamente uma crítica, né, uma ironia ao PSDB, mais especificamente, né, a figura do governador Beto Richa, que faz parte desse partido político. Então, ele traz aí essa charge, né, apontando o autor, né, intelectual, por assim dizer, desses atos de violência. E aí essa charge, né, ela evidencia a sua finalidade comunicativa, que é criticar o posicionamento mesmo da polícia e do governo contra os educadores do estado. Bom, gente, temos alguns exemplos aí de textos multimodais, né, onde evidenciou a prática de duas modalidades de representação, né, tanto a verbal, tanto a escrita como a semiótica, né, o uso de imagens, para juntando as duas, fazendo um texto multimodal. Bem,
Vamos fazer agora uma consideração final, algumas considerações finais a respeito do que foi explanado, né, nesse vídeo e, enfim, né, espero que tenham gostado. Né. Bom, quanto ao uso quanto à multimodalidade, temos que dizer o seguinte, que o uso de novas tecnologias está contribuindo no processo de formação dos educandos, no que diz respeito a outros meios de ler e reler um determinado texto. Né. A multimodalidade no contexto educacional vem crescendo e, diante dessa perspectiva, surge uma nova forma de compreender a leitura, Catarina. Exatamente. Uma nova forma, né, de se ler, de reler e de se compreender o que está lendo, né? Exato. E para finalizar, a gente traz aqui uma imagem, né? Que essa imagem ela traduz bem o que foi falado por nós aqui no vídeo de hoje, né? Que é justamente o uso da imagem no processo de produção textual e de leitura. E aí, essa imagem, ela diz o seguinte: ler é formular imagens invisíveis. Então, essa mensagem, ela resume bem, né, o que é um texto multimodal, que não deixa de ser a leitura, mas ao trazer imagens e novas formas, né, e possibilidades de se ler. E como já falamos, o uso das tecnologias, ele precisa ser incorporado hoje nas práticas, né, de língua portuguesa, né, nas aulas de língua portuguesa, porque faz parte da atualidade. Exatamente. Então, a gente precisa usar a leitura, né, também dentro do contexto que o aluno está inserido. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e estamos aí Até o próximo. para compartilhar outros, quem sabe, né? Obrigado, valeu. Beijo. Tchau, tchau. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?